Há 72 anos, em 27 de janeiro de 1945, fechavam-se as portas de um dos símbolos mais vergonhosos do Holocausto promovido por Hitler. Para mais de 6 milhões de judeus e outros muitos milhares de não-judeus, como ciganos, homossexuais e oriundos de diversas nacionalidades, o inferno na Terra teve nome: Auschwitz, o campo de concentração mais iconográfico do regime nazista. E foi mesmo. A data designada pela ONU em dezembro de 2005 ganhou desdobramentos em Piracicaba, que desde 2008 observa o Dia Mundial da Lembrança por meio da Lei número 6.313, que prenuncia em seu texto o objetivo de conscientizar sobre a importância da defesa da vida e do combate à intolerância. Esse ano, Piracicaba recebe a exposição Shema Israel, como parte da programação que observa esta triste página da história mundial. A mostra é uma realização do Conselho de Pastores de Piracicaba e do Centro Cultural Marta Watts. Pastor, um grande abraço ao senhor também, prazer em tê-lo aqui, Pastor Saulo, que é o presidente do Conselho de Pastores. Alexandre, o prazer é meu, privilégio poder compartilhar esse tema tão importante nos nossos dias, dessa reflexão que é a catástrofe que aconteceu com os judeus e tantos povos, e hoje nos traz aí o que não fazer nos nossos dias em termos de sociais e atitudes como bons cidadãos. Pois é, e é uma situação incontestável, né, Pastor Saulo? Até porque a gente percebe aí essa ligação, obviamente, indestrutível do judaísmo com o cristianismo. Jesus era judeu. Sem dúvida. Há um grande equívoco em tudo isso, né? Eu penso que falta das pessoas muita consciência dessa grande verdade do passado, né? O povo judeu tem uma influência muito grande hoje no mundo, continua tendo. Muito interessante que Israel tem o tamanho quase que 400 vezes menor que o mundo árabe, quase 350 vezes menor que os Estados Unidos, né? Muito menor que os países que estão ao seu redor, e continua lá, né? Apregoando a sua fé, apregoando a sua cultura, diferente de tudo que todos pensam. Então não é à toa que Israel está lá, né? O tamanho do estado do Sergipe, né? Aqui no Brasil, e um país de tamanho insignificante em relação a tantos outros grandes países do mundo, mas está lá, prevalecendo em termos culturais, prevalecendo em termos de guerra, né? Em tecnologia. As maiores empresas tecnológicas do mundo estão também em Israel. Então Israel tem o seu valor, e nós, com essa exposição, temos aqui o propósito de trazer isso para o mundo, mostrar que Israel não é uma bomba que está para se explodir a qualquer hora, a qualquer momento. Você anda nas ruas de Jerusalém, nas cidades importantes de Israel, e você anda normalmente, com certeza mais seguro do que aqui no Brasil, do que em Piracicaba, né? Nós tivemos o privilégio de fazer passeios noturnos em Jerusalém e com muita segurança. Então a proposta da mostra é essa, trazer essa realidade, e hoje enfaticamente falar um pouquinho do Holocausto, que também faz parte dessa mostra, a importância de tudo isso que o mundo viveu e que nós precisamos relembrar para que não vivamos de novo. Agora, existe uma certa resistência também a se entender Israel, pastor, na sua maneira de entender, porque a gente está vendo aí uma crise mundial, não é? Uma disputa, às vezes, que chega ao sangue extremo com os palestinos, uma situação de indigestão com o Líbano, que é histórica, com a Síria, que vem sido uma coisa bastante costumeira. Essas situações todas fazem com que o mundo acabe tomando partido, não é? E é uma situação que parte de governos e não da população de Israel. Vocês estiveram lá. É certo dizer que, se fosse perguntar para o povo de Israel, ele teria uma opinião diferente a respeito de toda essa carnificina que às vezes é colocada em toda aquela região ali? A região do Oriente Médio é uma região em conflito permanente, né? Sim, com certeza. Eles não têm interesse de guerra, né? Você conversa com os judeus, a intenção é pacífica, né? Agora, infelizmente, a violência não é a bola da vez, mas até por uma questão de passado, de história, eles apregoam donos de uma mesma terra, né? Então, se a gente for lá, desde os dias de Abraão, tanto judeus como árabes são filhos do mesmo pai, são descendentes de Abraão, e todos apregoam que são donos de uma mesma terra. Essa disputa, eu acredito eu, ela não vai acabar, nunca, né? A não ser que alguém queira ceder a algo que faz parte da sua história. Eu acredito que isso não aconteça. O que pode acontecer é amenizar
de alguma maneira, com outras alianças, enfim. Mas acabar essa disputa, eu acredito que não. E não está no coração dos judeus, apesar de tudo, a guerra. Né? Mas é uma coisa que é mais forte do que uma disputa econômica. É algo que está relacionado à fé deles. É algo que está relacionado à origem do povo judeu. Então, infelizmente, isso acontece. Agora, quando a gente se fala em guerra, em briga, em morte, a visão que a gente tem no Ocidente, ela é muito equivocada em relação a Israel propriamente dito. Né? Não posso falar pelo Oriente todo porque eu não conheço, mas Israel propriamente dito. Israel não tem guerra todos os dias. Israel não tem bomba em todos os lugares. Sim. Mas infelizmente a mídia, ela já se acostumou a divulgar nessa questão do povo de Israel o que acontece em relação a guerras. Então, tudo que acontece em termos de conquistas, de avanços tecnológicos, culturais, isso não se fala. Mas quando é alguma coisa relacionada à guerra, isso se divulga. É mais ou menos a visão que o povo tem do brasileiro lá fora. Né? Sim, sim. Que aqui tem índio, tem mulher nua andando pelas ruas, esse equívoco acontece. Mas com certeza não há interesse de guerra por parte dos judeus. Não. Perfeito. Oh, pastor, dentro dessa... Eu tenho uma... Está muito interessante aqui hoje esse encontro. Eu sou muçulmano, né? E acompanho isso há muito tempo, essa coisa de perto e tal. E essa coisa do Holocausto, eu fico pensando que se às vezes as pessoas começam a discutir quantas pessoas morreram e tal. Eu fico imaginando o seguinte: se morresse uma só pessoa, uma só, pelos motivos que morreram já seria totalmente deplorável, uma coisa inexecrável, né? Execrável, diria. Desculpe. E, então, mas existe aí, isso que o senhor viu em loco lá, o povo israelense, o povo constatando um país seguro, as pessoas com Israel, todo mundo sabe que tem tecnologia de ponta, enfim. Mas existe aí não se sabe exatamente porquê, me parece uma questão do sionismo, que toma um grupo que toma o poder e fica fazendo esse tipo essa propaganda da violência e tal. O senhor acha que isso está a serviço de quem? Favorece quem mostrar esse Israel que é ao contrário do que o senhor viu na realidade? Eu acho que tudo hoje é uma questão de interesses políticos e econômicos. Né? Israel é uma mina de ouro para o mundo. Né? É um país que tem fonte de energia, fonte de água, apesar de ter grande parte no deserto, mas é muito rico em água subterrânea, fonte de tecnologia. É um país que geograficamente e belicamente é estratégico, né? Está rodeado por países árabes e que tem uma voz muito alta hoje no mundo da guerra. Então, estrategicamente, politicamente, militarmente, Israel tem um interesse para o mundo. Isso é uma fonte de minerais muito rica, há muitos minerais em Israel. Então, acredita-se que o alvo hoje cada vez mais caminha para esse interesse. Agora, obviamente, nós cremos, como cristãos, que existe também uma questão espiritual por trás disso. Por toda a história que Israel representa no mundo judaico, no mundo cristão, no mundo religioso. Inclusive relacionado até aos muçulmanos, até aos árabes, todo esse contexto religioso. Então não é só também uma disputa política, existe um interesse espiritual, existem forças espirituais que nós cremos que caminham para essa grande violência que existe hoje, essa grande ênfase que existe hoje relacionando Israel com o mundo oriental. O senhor acha que isso pode ser algo relacionado por exemplo, Israel foi pensado por três grandes personagens, que o nome não me ocorre agora. Um pensou a cultura, o outro pensou a política e o outro pensou a economia. Foram três grandes pensadores, porque pensar um Estado não é coisa tão simples como se imagina. Mas tudo isso com essa influência, teve um pouco dessa influência. O senhor acredita que essa coisa do sionismo internacional, que atua politicamente, que não tem absolutamente nada a ver com a religião? Os judeus é uma religião revelada, é uma coisa vinda da fonte do mesmo cristianismo, mesmo Islã e tal.
Mas esse interesse, por exemplo, eu me lembro de um homem que tentou fazer a paz conversando com Yasser Arafat. Eu cobri isso como jornalista na época, lá pelos anos 95, e ele foi assassinado, Isaac Rabin. E esse radicalismo dos dois lados, o senhor atribui a quê? Eu atribuo à religião e à cultura, né? Nós, do Ocidente, temos uma dificuldade muito grande de compreender a cultura oriental. A linguagem deles é outra, a maneira deles trabalharem é outra, né? A maneira deles pensarem é outra. Esse é um grande desafio, inclusive, que eu vou para Israel constantemente, já fui 7 vezes para lá, tive o privilégio de ir para lá, para que eu possa entender a Bíblia de uma forma mais precisa. A Bíblia foi escrita num contexto oriental, e nós temos uma mente muito ocidental. Então, para você entender... Embora não sejamos considerados, né? Embora as nossas raízes, né? Mas para a gente entender um pouquinho tudo isso, é preciso entender a cultura oriental. Então, existe sim um radicalismo e muito influenciado pela religião. Não tem como desvincular a religião desse contexto. Não existe isso, porque faz parte deles. Não estamos aqui debatendo quem está certo, quem está errado. Estamos debatendo que existe essa realidade, né? E isso traz para o mundo essa impressão da violência. Infelizmente é uma realidade. Sim, mas o ponto é o seguinte: a quem atende esse interesse de só mostrar a violência, uma vez que não é isso? Eu tenho amigos que viveram na Palestina e falam mais ou menos a mesma coisa que o senhor disse. Olha, não é isso. Não é essa a realidade. Existe um conflito em determinados pontos. Mas por que o senhor acha que a mídia só interessa mostrar... por exemplo, eu vejo hoje o atual primeiro-ministro de Israel, que já é um grupo que está no poder há algum tempo, Benjamin Netanyahu, que é seguramente uma pessoa, um extremista, que prega ao lado que às vezes eu tenho amigos judeus e que não pensam dessa maneira, que inclusive estão sempre na luta contra essas violências. Pela paz, exatamente. O senhor atribui a quem? A quem interessa isso? Atende a quem mostrar que Israel é só briga? Por exemplo, quando se fala, aqui no Brasil se faz uma confusão muito grande. Eu, quando me identifico como muçulmano, as pessoas falam da bomba e tal, etc. Quando se fala de Israel, ou então se fala assim, olha, aquele povo lá que só vive em guerra. Mas o senhor atribui isso a quem, então? A quem interessa mostrar que Israel não é esse país avançado, não é um país... por exemplo, mostra-se o judeu ortodoxo no Muro das Lamentações, mostra só um lado... existe contestação, inclusive, em próprio Israel. E a quem interessa esse tipo de mostrar coisas que não são reais? Eu acho que existe um interesse econômico, político, de países que desejam dominar ou influenciar aquela região, né? Isso é intrínseco, e criou-se um estigma também, infelizmente, né? Criou-se uma impressão que lá só existe guerra, e essa é a nossa intenção, inclusive, de reverter da nossa maneira simples e humilde. Seria mais ou menos como pensar que todo muçulmano odeia judeus. Exatamente, que é um grande equívoco, né? Hoje, infelizmente, para muitas pessoas, o muçulmano se compreende nas atitudes radicais de um Estado Islâmico. E isso é uma minoria, na grande verdade. É uma minoria, né? Então cabe àqueles que detêm a informação de apregoar, de propagar essa verdade, que Israel e também o mundo oriental não é só guerra, né? Essa é uma das finalidades da proposta também.